Sobre o São Paulo, que ontem venceu com o time reserva o Cruzeiro. E aí fica a questão, muito louco isso, Neto? né? Pois é. O Zubeldia, eu acho que ele teve ontem O Cruzeiro é freguesão do São Paulo. Freguês, sempre foi. Nossa. Historicamente, é um freguês do São Paulo. Agora, acho que algo que me parece que tá claro e o Zubeldia precisa enxergar é que o William Gomes precisa ser titular nesse time do São Paulo. No lugar do Luciano. No lugar do Luciano, exatamente. É uma situação que, né, quem sabe para quarta-feira, justamente por conta dessa boa exibição de ontem, o Zubeldia possa enxergar essa questão do William titular. Além disso, né, ele tem bons reforços. O Santiago Longo ontem fez uma boa partida, volante argentino. O Juan, zagueiro, fez um jogo interessante também. O Jamal Lewis, né, entrou no segundo tempo, acho que ainda precisa de uma adaptaçãozinha. Mas é um elenco, o Zubeldia acho que não pode reclamar que tem um elenco inferior, que tem um elenco fraco. Talvez não seja o melhor do país, talvez esteja abaixo ainda de Botafogo e Palmeiras, mas é um elenco razoável para o Zubeldia nessa sequência aí de Campeonato Brasileiro e também Copa Libertadores. O que você viu de diferente no São Paulo contra o Cruzeiro? Olha, justamente o fato de você ter um time completamente reserva, começar do goleiro, o Jandrei novamente foi titular, e você fazer um bom jogo, né? Você tem aí boas opções. Você tem o Marcos Antônio entrando bem no time do São Paulo, você tem o André Silva fazendo um jogo até que interessante. Então, assim, o Zubeldia ele tem que olhar para esse elenco e não ficar preso a Luciano, Caleri, ali no meio campo, né, o Luiz Gustavo, hoje é o titular, que é um bom jogador, né, experiente, mas tem o Bobadilha. Eu não sei se hoje o Bobadilha deveria ser o titular de fato no meio campo do São Paulo ao lado do Luiz Gustavo, entre outras questões. O Igor Vinícius eu acho um lateral melhor do que o Rafinha. O Rafinha ele é experiente, ele é um líder, mas eu acho que o Igor Vinícius... Eu acho que o Rafinha é melhor que ele. Eu acho que hoje a condição física do Igor Vinícius é melhor do que do Rafinha, no sentido de jogar mais futebol, e o pessoal que tá buzinando aqui vai buzinar pro caramba. Então, foi um jogo importante pro próprio Zubeldia ver que ele tem um elenco que ele não precisa, às vezes, morrer abraçado com alguns jogadores. Tá, já saiu da Copa do Brasil, certo? Certo, tá fora. Então vamos lá, brasileiro não ganha. Não ganha. A Libertadores contra o Botafogo, pra mim dá Botafogo. Pra mim dá Botafogo. Pra você, Gustavo Soler? Também acho que Botafogo. Pra você, Nina Gagliotti? Acho que vai acabar passando o Botafogo também. Pra você, Pedro Ramiro? Acho que São Paulo passa. Certo. Mais em relação ao São Paulo, em relação até ao jogo contra o Botafogo, meu querido Paulo do Vale, bom, neto do Luciano do Vale. O Zubeldia deve ter 2 desfalques no meio campo, jogadores que vêm sendo utilizados aí por ele, o Rodrigo Nestor, que teve uma torção ainda na quinta-feira contra o Atlético Mineiro, e também o Lisieiro, né? O Lisieiro ele não consegue ter uma sequência, o Zubeldia gosta dele, tem apostado no Lisieiro em algumas oportunidades quando ele não tem ali, por exemplo, o Bobadilha no meio campo, como foi na quinta-feira, mas o Lisieiro tem alguns problemas musculares. Então, são 2 jogadores que devem desfalcar o São Paulo. Ele ia direto no meu condomínio. Eu sempre vi ele lá. Não vou falar quem é, mas eu sempre o via lá. Ele, como volante, eu acho que ele é bom jogador, cara, mas do lado esquerdo ali... Não sei se como quarto homem do meio campo ali do lado esquerdo, ele é bom jogador, Lisieiro. Exatamente. Bom, tirando esses 2 jogadores, o Zubeldia tem o elenco à disposição, inclusive esses atletas que chegaram recentemente. Santiago Longo, o Luiz, o Juan e o Marcos Antônio foram inscritos na Copa Libertadores. O Zubeldia corre risco de não se sair da Libertadores também, não ganhar o Brasileiro, ou não classificar entre os 5 primeiros, ele corre risco ou perde um pouco a moral? Porque até agora ele não ganhou nada. Sim, mas assim, vamos fazer uma avaliação do ano do São Paulo em termos de campeonato brasileiro. O São Paulo faz um bom campeonato brasileiro diferente dos últimos anos. Verdade. Né? Então, assim, às vezes, e tá certo, você pega a temporada de um clube de sucesso ou não, se ele é campeão. Mas alguém esperava que o São Paulo fosse ser campeão da Copa do Brasil no ano passado? Não. E aí acabou acontecendo, e aí é considerado um bom ano. Mas em termos de desempenho, o 2024 do São Paulo é melhor do que o 2023. É claro que o título faz toda a diferença. Lógico. Então, essa avaliação... ela precisa ser feita na hora de você pensar no Zubeldia para 2025, que ele tem contrato. O São Paulo não pode, de nenhum jeito, abrir mão de uma vaga na Libertadores em 2025. E essa vaga provavelmente
virá do Campeonato Brasileiro. Pelas projeções, talvez que o São Paulo não vá ganhar Libertadores, claro que pode acontecer. Pro torcedor ouvir isso até, os caras devem estar xingando a gente. Mas eu vejo hoje o Botafogo com mais condição. O São Paulo tem mais camisa internacional, pô. Falar de São Paulo e Libertadores de Morumbi, o Botafogo não chega nem aos pés. Mas hoje a realidade, o time do Botafogo ele é muito bom, ele é muito bem montado, porque o Botafogo recebeu atletas que talvez não viriam ao Brasil, não fosse essa condição hoje do Textor de poder ficar remanejando o jogador, né? Você tem ali o Lyon, você tem ali o próprio Botafogo, você tem também na Inglaterra também os clubes do Textor. Então isso permite, agora o Alex Telles, por exemplo, né? Então o Botafogo tem um elenco muito forte, é um time alto, é um time físico, enfim. Mas o São Paulo tá muito próximo de se garantir, pelo menos através do Campeonato Brasileiro, até porque, craque Neto, o Botafogo ganha a Libertadores, vamos supor. Você abre mais uma vaga no G4, então o G4 vira G5, pode virar G6, o G6 que tem a repescagem depois, a pré-Libertadores, vira G8. Hoje o São Paulo se coloca em condição de estar na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Você tem uma ideia de quem joga contra o Botafogo, o time titular? Sim, sim. Ó, Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. Meio campo, Luiz Gustavo, Bobadilha. Aí é essa grande questão. O Zubeldia vai, enfim, dar uma oportunidade pro William Gomes entre os titulares num jogo importante e tirar o Luciano. Caso ele tire o Luciano, ele entraria com Wellington Rato, William Gomes, Lucas e Caleri. Esse deve ser um provável São Paulo. A grande questão é colocar ou não o William Gomes. Vamos